Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro bíblico dentro desse mês de setembro, mês da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o segundo evangelho, que é o evangelho de São Marcos. Por isso, seguindo o mesmo esquema da semana passada, vamos ler um texto que fundamenta a nossa reflexão. O texto de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Meu irmão e minha irmã, nós estamos refletindo hoje o Evangelho de São Marcos. E a grande pergunta do Evangelho de São Marcos é: quem é Jesus? Essa pergunta norteia todo o Evangelho de Marcos. Se Mateus tem um propósito de apresentar Jesus como um novo Moisés, um Jesus que anuncia o reino de Deus, Marcos, então, tem a proposta de dizer para nós quem é Jesus. Se Mateus, ele escreveu para os judeus, aqueles mestres da lei, Marcos escreve então para aqueles que não são judeus, para os romanos, aqueles que não faziam parte do grupo do judaísmo. Por isso que Marcos, a gente pode dizer de uma forma muito simples que é o beabá dos evangelhos. É o evangelho mais fácil e mais simples de se entender. Porque Marcos utiliza de uma linguagem muito próxima daqueles que não fazem parte da igreja, daqueles que não vão à igreja. E se a gente vai conversar com alguém que não é da igreja, qual que é a primeira pergunta que surge? Quem é Jesus? E essa pergunta que Marcos fez para os romanos, e Marcos, então, ao longo do seu evangelho, tentou dizer quem é Jesus. Então, Marcos, então, compõe apenas 16 capítulos, um evangelho muito breve, muito curto. Quem é Marcos? Marcos, a gente costuma dizer Marcos no seu evangelho, mas na verdade o nome dele é João Marcos. Marcos é sobrinho de Barnabé e foi companheiro de São Paulo nas suas viagens missionárias. Marcos, aliás, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, como Mateus foi, por exemplo, né? Porque Jesus escolheu 12 apóstolos e depois escolheu mais 70 discípulos. Sabe naquele evangelho que vai falar a missão dos 70 discípulos? Possivelmente Marcos era um desses 70, por isso ele chamava João Marcos. Possivelmente a Santa Ceia, né? A última ceia aconteceu na casa de João Marcos, porque a casa dele era uma casa que tinha aproximadamente 2 andares. E no andar superior aconteceu então a última ceia de Jesus.
né? E quando Jesus conviveu com seus apóstolos, Marcos era ainda uma criança, um jovenzinho, né? E depois ele foi então crescendo, amadurecendo, conheceu Paulo, os dois tiveram uma briguinha, mas depois se entenderam e na primeira viagem missionária, então, os dois fizeram, né? E depois, então, que eles tiveram essa briguinha, Paulo e Bernabé falaram, chama Marcos, para que Marcos, então, nos ajude na missão de evangelização. Então, Marcos, então, tem esse objetivo, né? Ele conheceu um pouco de Jesus pessoalmente, mas a experiência mesmo forte de Jesus já foi com experiência com Paulo, né? Com Paulo e Barnabé. Então, Marcos não escreve para os judeus. É bom ficar muito claro isso para a gente, né? Por isso, meu irmão e minha irmã, você que me acompanha nesse momento, nós escutamos um texto bíblico que fundamenta o texto de Marcos. Jesus faz uma grande interrogação aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles vão dizer João Batista, Elias, alguns dos profetas, ou seja, os discípulos fazem uma referência a grandes nomes dentro da história da salvação. João Batista, um grande profeta. Elias, um profeta. E tantos outros profetas. Mas a grande questão é, e para você? Quem é Jesus? Esse é o objetivo de São Marcos. Quem é Jesus para você? Aí, São Marcos coloca o nosso padroeiro, né? São Pedro, que vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bem, esse é o Jesus de Marcos. O Messias, o Filho de Deus vivo. Essa foi a experiência que Marcos teve com Jesus. Um Jesus, o enviado, o Filho de Deus, aquele que veio para trazer a libertação para todas as pessoas. Então Marcos nos revela essa identidade de Jesus. O grande objetivo é justamente isso, né? Falar da identidade de Jesus diante dos apóstolos, né? E diante de todos, né? Então esse é um primeiro objetivo, né? A gente saber, né? Que Marcos tem por finalidade toda essa questão com relação a Jesus. Por isso que quando a gente escuta esse texto na missa, ou a gente vai dizer, né, sobre todo o Evangelho de São Marcos, a gente tem que se perguntar, quem é Jesus para mim? Porque, meu irmão e minha irmã, a gente só vai seguir Jesus sabendo quem Ele é na nossa vida e que lugar que Ele ocupa na nossa vida. Senão a gente vai fazer muitas coisas para Jesus sem Jesus. Aí corremos o grande risco de cair no ativismo, no automático e esquecemos de fazer a grande experiência de Jesus na nossa vida. São Marcos nos ajuda a entender isso. E pela palavra de Deus nós podemos fazer uma grande experiência com Jesus. Como falávamos no encontro passado, né? Jesus é a verdade. Ele é a palavra revelada do Pai. E por essa palavra a gente pode então aprender sobre Ele. Então Marcos vem com esse grande objetivo, né, de nos educar na fé. De nos educar na fé. Historicamente, quando a gente pega os evangelhos historicamente, a gente pode até dizer, e vai dizer alguns estudiosos, que Marcos foi talvez o primeiro evangelho a ser escrito, por causa de toda essa questão que nós já abordamos sobre a identidade de Jesus. Mas dentro dessa linha, na nossa Sagrada Escritura, a gente observa que Mateus é colocado como o primeiro evangelho, justamente porque Mateus ele trata da genealogia de Jesus, da identidade também de Jesus, né? Então os evangelhos começam com a genealogia de Jesus. Marcos não trata da genealogia de Jesus. Marcos trata de algo muito mais simples, né? Que é justamente descobrir apenas quem é Jesus. E uma outra finalidade que Marcos tem e vem nos ensinar e educar é dizer também que Jesus é o servo sofredor. Exatamente. Lembra de Isaías? Que Isaías vai falar sobre o servo sofredor? Então, Marcos vai justamente dizer que Jesus é esse servo sofredor, aquele que veio para expiar, né, os nossos pecados. Em Jesus,
Em Marcos, a gente encontra um Jesus muito dinâmico, né? Um Jesus que está aqui, daqui a pouco já está ali, um Jesus que vai, que circula, parece que Jesus nem respira, né? No Evangelho de Marcos. Então é justamente isso, né? Um Jesus que veio justamente para o seu povo. E o outro texto que fundamenta justamente a missão de Marcos é justamente Marcos 10, 45. Abre lá na sua Bíblia, né? Marcos 10, 45, que vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos, né? Essa é a finalidade de São Marcos, né? Justamente isso, revelar a identidade de Jesus, quem é Jesus para aqueles que não faziam parte do grupo dos judeus, e nos mostrar um Jesus que veio para servir, não para ser servido, né? Um Jesus que veio para nos redimir, para nos salvar, aquele que, por amor a nós, vai sofrer, né? Por amor a nós, vai sofrer. Esse Jesus é que nós somos chamados, né, a fazer essa experiência do serviço. Por que a gente ama a Deus, né? A grande pergunta é agora, né? Por que a gente ama a Deus? Para servir, para fazer o que Ele fez. A gente vai ver, né, lá no último dia, São João, que vai falar do lava-pés. É justamente isso, né? Para servir, para lavar os pés. Essa é a nossa finalidade. Nós temos duas finalidades, se a gente puder dizer, no mundo, né? Uma é saber quem é Jesus na nossa vida para poder amá-lo, e a outra é para servir o próximo. Duas importantes finalidades na nossa vida, né? Então é esse Jesus que nos motiva, né? E Marcos quer nos mostrar justamente toda essa questão, né? De toda essa questão do serviço em Jesus, né? E o serviço que nos motiva a continuar a nossa missão como servidores também, né, para poder viver melhor nessa nossa caminhada com Deus. Se a gente pega Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver que são 3 evangelhos sinóticos, né? Eles são chamados assim, né? Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque possuem o mesmo viés. Talvez vieram de uma mesma fonte, chamada fonte que são escritos muitos antigos sobre Jesus. Parece que foi escrito o primeiro evangelho e depois parece que o outro, com as mesmas informações, mudou um pouquinho e já logo também escreveu o seu evangelho, né? A grande questão é quem copiou de quem, não é verdade? Então a grande questão é justamente isso, né? É saber que eles utilizam uma mesma fonte. João não, João é muito mais teológico. O evangelho de João diferencia totalmente, né, do evangelho dos sinóticos. E se a gente observa bem, Mateus, Marcos e Lucas vão ter quase todas as mesmas informações, talvez um pouco diferente, mas eles seguem a mesma linha, o mesmo viés de pensamento, né? E a grande questão aqui não é mostrar a ordem que Jesus fez as coisas. Agora ele fez isso, depois ele fez para isso. Não, para o evangelista não importa isso. O que importa para o evangelista é saber que Jesus fez, né? É saber que Jesus fez, que Jesus agiu, mas a ordem é o que pouco importa. Talvez Lucas vai colocar um pouco a ordem cronológica das coisas, né? Mas o mais importante é saber que Jesus realizou, né? Fez a obra acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, vamos continuar amando a palavra de Deus, nos formando com a palavra de Deus, porque a partir dela nós vamos saber quem é Jesus na nossa vida. E quando a gente sabe quem é Jesus na nossa vida, a gente vai saber que lugar ele ocupa também na nossa vida, na nossa história. Às vezes nós colocamos tantas coisas, né, acima do amor de Deus. É preciso saber, é preciso refletir. Pega esse texto, reflita de novo, né, e olhe, né, quem é Jesus para mim? Que lugar que ele ocupa na minha vida? Como eu estou vivendo o serviço? Será que eu estou olhando mais para mim, esquecendo do próximo? Essas reflexões, São Marcos nos ajuda a entender um pouquinho mais, né? Então vamos pensar, vamos refletir, né? Vamos aproveitar esse mês da Bíblia para enriquecermos a nossa formação
bíblica, né? A caminharmos junto com a palavra de Deus. Porque, como falamos semana passada, é a partir dela que a gente vai, então, descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Olhando, então, para a Sagrada Família, que está aqui ao meu lado desde o primeiro encontro, justamente para nos lembrar a importância, então, de rezarmos em família. Como diz, né, o ditado popular, família que reza unida, permanece unida. Para refletirmos a palavra de Deus em família. Né? Acompanhe esses vídeos, essas reflexões também em família. Não existe família perfeita. Sempre é bom a gente ter consciência disso. A única família que é perfeita é essa daqui, ó, a família de Nazaré. E é a partir dela que nós somos chamados a espelhar-se para poder caminhar melhor. E a gente começa o nosso caminho em família, primeiramente pela vida de oração. Então, reze todo dia com a sua família, leia um versículo, o Evangelho do dia, ou qualquer outro texto da Sagrada Escritura que te ajude a rezar. Tá bom? Então, é para a gente sempre lembrar disso na nossa casa, diante da nossa família. Quando a gente reza em família, vamos amar mais, a gente vai viver melhor na presença de Deus. Então, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.